Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Rô, bom dia. Oi, tudo bem? Oi, Luísa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você tá um pouquinho sumida. Tô Pri, bom super dia. Oi, sumida. Fernanda. Tudo Oi, bem? Jaque, bom Tudo dia. bem? Pri, tudo Bom bem? dia. Natália, como é que você tá, Natália? Tá melhor um pouquinho, né? Oi, Ela menina. entrou. E hoje eu tô bem melhor, graças a Ah, Deus. graças a Deus. Que bom, meninas, que bom. E aí, como é que vocês estão? Dia lindo de sol, quente, bonito, do jeito que eu gosto. Meninas, vamos ver se vai entrar mais alguém. Keren. Oi, Keren, bom dia. Dia, tudo bem? Tudo bem? Você falou do seu amigo, né, que faleceu. Eu Puxa, recebi a notícia de madrugada. meu E é o Deus. seu Renato, ele saiu do hospital e faleceu. Nossa, Ele teve um princípio de AVC, né? Aí ele estava internado, aí ele saiu do hospital e faleceu. Aí olha, ele era agarrado com meu filho, né? puxa, E, e aí é uma perda, infelizmente, mas espero que a família tem fique que ser. bem. Eu tô com a minha cabeça. Eu não consigo chorar porque o remédio não deixa. Puxa. Ah, não, Mas mas se precisar chorar, chora. Chora, Keren. Sabe, se precisar chorar, a gente não, é precisa, a gente. porque ajudou muito, ele cozinhava muito bem, né? Então eu gostava da comida dele e essas coisas, e eu fico com o coração na mão, né? Não sei assim o que sentir. Mas eu estou pedindo a Deus para que Deus me conforte a família, Amém, porque amém. porque a gente porque eu não sei lidar muito bem com perdas, né. Perdi meu pai e minha mãe muito cedo, então eu não sei lidar muito bem com perdas. E aí ficar aí eu nem vou no velório, nada, no enterro, nada, porque eu não quero ver, Entendo. Não, você precisa mas se meu marido respeitar, vai. né, você precisa se respeitar, né, se é algo que você, assim, não gosta, não acha que não é necessário, né, e você sabe que você pode vir trazer algum trauma, algum tipo de coisa, realmente não vai. Se poupa, né, assim, e pedindo ao Senhor para te dar paz no coração e dar consolo, né, paz à família também, né, e assim buscando entender. Mas se você tiver que chorar também, que extravasar, faça isso diante do Senhor, sabe. Chora, assim, porque às vezes é importante, a gente precisa dar vazão às nossas emoções, né. A gente precisa se conhecer, igual você está fazendo: "Olha, eu já me conheço, eu sei que eu não vou ficar bem, então eu não vou". Isso daí é o teu limite, não tem, né, não tem que ter cobrança em relação a isso. Mas também você extravasar tuas emoções, porque é horas que a gente precisa não ficar retendo só, né. A gente precisa também chorar, algum momento é época de choro, é choro, É, né. porque o remédio não deixa mesmo, que ele Ai, eu entendi. eu fico ele trava, né, o antidepressivo não deixa a gente chorar. Entendi, Aí entendi. aí não consigo nem ficar muito triste por muito tempo, mas o meu coração, assim, tá bem bem apertado. A gente vai orar por isso, né, também no final a gente ora pela família, ora por Eu você agradeço, também, tá bom? agradeço. Meninas, vamos começar, hoje a gente está começando no capítulo 11 do Evangelho de João, né. Ontem a gente falou sobre a mulher de Provérbios, mas agora a gente continua com a nossa leitura normal. E meninas, é assim, esse capítulo é um capítulo, assim, um pouco grande, mas ele é uma história completa, né, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E eu queria tentar ler com vocês ele todo, ler o capítulo todo aqui, e depois a gente comentar um pouquinho algumas coisas aqui que eu anotei, e vamos orar então por isso? Amém? Senhor, obrigada por mais um dia. Senhor, é um dia de vida na tua presença, Senhor. Muito obrigada. Como tu é bom,
como o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem sido misericordioso, Deus, e todos os dias o Senhor nos dá uma porção nova, tua misericórdia nova sobre nós, Senhor, e nós te adoramos nessa manhã. Adoramos a Ti, Senhor, nos entregamos a Ti, ao Teu coração, Senhor, as Tuas revelações, a Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Expomos o nosso coração aqui diante de Ti, como nós estamos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Senhor, nós derramamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos direcionar, venha colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, Senhor, todas as coisas em equilíbrio, em harmonia com a tua vontade, Senhor, com o teu propósito para nós nesse dia. Fala conosco, Senhor, revela-nos aquilo que o Senhor tem para nós, nos conforte, nos console, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Sil, bom dia. Ai, a Silvia. Vamos começar, meninas. Eu vou ler, então, aqui o capítulo 11, então, ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. É um capítulo, assim, muito explorado, são muitas pregações, muitas palavras que a gente já ouviu a respeito dele, né? E a gente fica pensando, assim, o que mais extrair desse texto, né? É um texto claro, né? Mas, assim, o Senhor sempre tem algo para falar ao nosso coração, né? E eu vou começar lendo, meninas. Hoje eu já estou muito alérgica, já tomei um antialérgico hoje de manhã também. Fiz igual a Pri falou, lavei o nariz, faço tudo que eu posso, mas tem dia que é difícil, meninas, que a rinite aqui é atacada, né? Mas vamos lá. A ressurreição de Lázaro, né? Capítulo 11 do Evangelho de João. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E ela disse: Eu sei, replicou, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E de todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar
Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Então lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, ai, gente, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Responderam: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Eu vou ler até aqui, meninas, até o versículo 44. Me perdoe, meninas. Eu quis ler o texto todo para a gente ter uma visão geral, né? Tem várias coisas importantes aqui nesse texto. Eu creio que todas nós já ouvimos muito, né, a respeito disso. Mas, assim, a gente vai fazer um comentário geral e quero trazer uma coisa assim que o Senhor colocou no meu coração, né, nessa manhã. Aqui Lázaro estava enfermo, Lázaro era essa família, né? O que a gente vê assim, que Betânia era uma aldeiazinha, era como se fosse uma aldeia mesmo, né? Um vilarejo perto de Jerusalém. E eu queria até trazer aqui, tentar achar aqui no mapa, mas eu não consegui, porque na verdade lá em Jerusalém tinham duas Betânias, uma Betânia mais perto da Judéia, que era um pouquinho mais longe, que era mais como uma cidadezinha mesmo, e essa vilazinha que se chamava Betânia também, lá perto de Jerusalém, que é onde moravam, né, Marta, Lázaro e Maria, né? E assim, interessante aqui é que assim, Jesus tinha amigos, né? Até aqui então a gente não tinha ouvido falar na Bíblia que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, porque assim, os outros evangelhos não falam, né? João é o que traz essa ressurreição de Lázaro, né? E Jesus, os amigos que a gente tem, que a gente conta assim, que são os amigos íntimos de Jesus, eram sempre os discípulos, né? Mas aí a gente fica sabendo aqui que Jesus tinha mais um amigo, né? Jesus tinha alguns amigos fora dos discípulos, amigos íntimos, né? E Lázaro era um deles, né? E assim, quando Lázaro adoece, as irmãs logo mandam chamar Jesus, porque ele era um amigo íntimo, né? E também por causa do poder de Jesus, elas criam em Jesus, né? Só que assim, Jesus estava longe, gente. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha aí um e-mail, não tinha nenhum meio de comunicação, né? Não tinha telefone, né? O celular, não existia nada disso. E olha essa comunicação, imagina que ele estivesse aí numa cidade um pouco mais longe, talvez aí por volta de indo para o Rio de Janeiro já, ou além do Rio, né? A gente aqui em Petrópolis e ele lá numa cidade lá em Volta Redonda, lá em, né, uma cidade um pouco mais longe aí do Rio. E imagine até ele chegar, né? É bem distante. Então, a Lázaro adoece e elas assim não tinham meios, né, de chamar Jesus, então mandaram, né? Então até essa comunicação chegar a Jesus, e Jesus saber do que estava acontecendo, e Jesus tomar uma atitude, demorava. E sem contar, meninas, que aqui o texto vai dizer que Jesus faz de propósito, né? Jesus demora de propósito, né? Jesus fala aqui com seus discípulos: Nós vamos lá, para lá. E os discípulos falam: Mas vai voltar para lá? Eles estão querendo te matar lá em Jerusalém, porque Jesus tinha tido aquela confusão que a gente leu antes, né? Sobre o cego, que Jesus tinha aberto os olhos.
fica muito comentário ainda, né, Jesus, a gente leu isso aqui no capítulo 10, Jesus falando que ele era o bom pastor, se declarando como, né, como Deus ali, né, e houve muita controvérsia. Então, assim, Jesus saiu dali de Jerusalém, só que, assim, Jesus tinha que voltar para lá, porque Betânia era próximo. E aí os discípulos falam: "Poxa, Jesus, você vai voltar para lá?", né. Só que era o amigo íntimo dele, né, que estava doente, né. E aí eles falam: "Olha, mas se ele está dormindo, ele está bem", né, os discípulos falam para ele, mas Jesus declara claramente, Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus fala: "Ele morreu, Lázaro morreu", né, há um versículo aqui que Jesus fala isso. E Jesus fala que vai despertá-lo. E Jesus ainda se demora 2 dias, quer dizer, talvez tenha demorado uns 2 dias para essa comunicação chegar a Jesus, e Jesus ainda se demora 2 dias, porque Jesus fala assim: "Eu me alegro", ele fala aqui com os discípulos: "Eu me alegro por não, porque vocês vão ver um milagre, vocês vão ver algo poderoso", né. Então, assim, como que Jesus sabia de tudo, Jesus tinha um propósito, né, nisso. Jesus sabia que se Jesus estivesse lá e curasse Lázaro, Lázaro estava enfermo, seria uma glória para Deus, seria sim, ótimo, maravilhoso, mas assim, a ressurreição de Lázaro seria um feito muito maior e poderoso, né, que o Senhor ia mostrar ali, né. E a gente vai vendo isso aqui ao longo desse texto, assim, Jesus se demora, e aí até Jesus chegar, né, quando Jesus chega lá, Lázaro já tinha morrido, então já tinha 4 dias. Muito importante isso aqui, porque assim, eu estava até, eu ouvi um comentário do Hernandes Dias Lopes, né, ele falando assim que, por que que essa demora, né, proposital de Jesus, porque assim, havia uma crença entre os judeus que até um terceiro dia, vamos dizer assim, o espírito de um morto ficava pairando ainda na terra, e que ele poderia voltar ao corpo e aquela pessoa reviver, né. Então existia essa crença. Só que assim, quando se faz 4 dias, então era dado como impossível, né, de alguém ressuscitar. Então assim, o Senhor espera propositalmente, né, o Senhor faz isso, de uma forma assim, para cumprir o plano de Deus realmente, né, de ressuscitar Lázaro, né. Lázaro precisava realmente estar decretado como morto. E aqui, quando a gente vai ver o texto, fala até que Maria fala: olha, ele já cheira mal, então ele realmente já estava começando a ter até uma decomposição, né? Então, realmente, era assim, uma afirmação de que Lázaro realmente estava morto, né? Aquilo seria impossível aos olhos humanos, impossível aquilo em relação à crença deles, né? Mas realmente Jesus ressuscita Lázaro, né? Isso é algo maravilhoso. É assim, é o primeiro que a gente vê na Bíblia dessa forma. A gente já viu aqui o filho da viúva de Naim, há um episódio aqui, que a gente vê que Jesus ressuscita aquele menino, mas assim, dessa forma como Lázaro aqui, depois de 4 dias, é algo assim extraordinário realmente, né. O filho da viúva lá de Naim, estava ainda no caixão, indo, né, para ser enterrado, e assim, algo próximo, né, os judeus enterravam logo, né, eles não aguardavam tanto tempo para enterrar uma pessoa. Então, foi um tipo de ressurreição. Agora a de Lázaro, Lázaro tinha 4 dias, né, então foi algo muito mais especial, né. E aí, meninas, assim, eh, nesse contexto todo aqui, a gente vê que Jesus vai, se aproxima, então, né, aquelas pessoas todas ao redor ali que estão pranteando, estão, né, consolando ali a família. E Jesus chega, né, e o que que acontece aqui? Eu vejo três coisas aqui importantes que eu anotei, né. Uma prova, assim, para a família, foi uma prova, Jesus deixou aquela família à prova, as irmãs, né. Uma prova para os discípulos, porque Jesus queria que os discípulos vissem também a glória dele nisso, e uma prova para a multidão toda, porque muitos ali que iam ver ali ao redor o que aconteceu, iam crer em Jesus, né. E assim, como é que estava Marta e Maria, né, nessa situação? Tristes, a Keren falou aqui do amigo dela que faleceu, uma tristeza, né, a família enlutada ali, uma situação difícil para elas, né, perderam seu irmão. E Lázaro? Lázaro havia morrido, né, mas assim, será que Lázaro nos seus últimos dias, né, nos seus últimos minutos ali, talvez dor com a enfermidade, aqui a gente não tem claro de que Lázaro havia falecido, né, mas será que Lázaro falou, declarou isso: "Olha, Senhor, se tu tivesses aqui, se tu estivesse aqui comigo,
Senhor, por que que tu não está aqui comigo? Será que Lázaro, nesse momento, eu imagino, né, que Lázaro deve ter recordado do Senhor e falado: olha, Jesus, se tu estivesse aqui, talvez eu não estivesse nessa condição, né? Talvez nos seus últimos momentos ali, Lázaro tivesse declarado ainda a sua fé em Jesus, né? E assim como a gente vê que Marta e Maria fazem, né? Elas, quando elas encontram com o Senhor, elas falam: Senhor, se tu tivesses aqui, isso não teria acontecido. Então, talvez Lázaro também, nos seus últimos momentos, Senhor ali, né? A gente não sabe exatamente, mas o Senhor fala: Lázaro morreu. Jesus soube exatamente o momento em que Lázaro tinha morrido. E aí, meninas, eu queria trazer algo para nós aqui, né? Assim, três fases nossas que eu queria que a gente se situasse aqui. É, talvez, assim, a gente já ouviu muito essa pregação a respeito dos nossos sonhos, nossos projetos. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, é como se o Senhor estivesse falando: olha, eu também tenho um plano em que eu posso ressuscitar sonhos, em que eu posso ressuscitar projetos, coisas difíceis, coisas que para você já acabou, já findou, eu posso trazer a vida de novo. O Senhor vem falar sobre isso nesse texto. Mas eu queria trazer, assim, a nossa condição, né? Como que a gente se apresenta aqui diante do Senhor em relação a isso, né? Primeiro, Marta, né? A gente pensando assim nessa fase de Marta. E qual é a nossa fase, né? Será que a nossa fase é essa fase apressada, né? A Marta, ela é aquela proativa, né? Marta e Maria, a gente se lembra das duas, né? Uma se senta aos pés de Jesus, aí Fabi, e a outra está lá proativa, arrumando as coisas, arrumando a casa, fazendo os preparativos, uma comida para Jesus quando Jesus vai à casa delas, né? E assim, Jesus na nossa casa, menina, Jesus na nossa vida hoje. Se a gente está com uma situação difícil dessas, uma situação em que para a gente é o fim de alguma coisa, qual é a nossa atitude? Marta vai e se apressa a encontrar Jesus. Ela corre. Marta é pronta para fazer uma declaração de fé. Aconteça conosco uma fase da nossa vida. Oi, Gisele, bom dia. A gente numa fase da nossa vida de dificuldade, talvez a gente seja como Marta aí, proativa, e a gente vai correr, né? A gente sabe que Jesus está ali, a gente vai ao encontro dele. Então, talvez você seja essa pessoa que enfrentou uma situação difícil e você corre aos pés do Senhor, você vai ao encontro de Jesus, você vai chorar aos pés de Jesus e você vai fazer essa declaração: Senhor, eu sei que se tu tivesse aqui isso não teria acontecido, eu sei da tua soberania, eu conheço o teu poder, eu sei quem tu és, né? Então, assim, como que assim, Marta, nessa hora, ela representa assim, algo que a gente deve ser, né? Talvez, assim, houve muita crítica em Marta, né, nessa proatividade dela lá com Maria, mas nessa hora Marta é a primeira a ir aos pés do Senhor, é a primeira a tomar uma atitude de ir falar com o Senhor, de chorar aos pés dele e de declarar: Senhor, eu sei quem tu és e eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. E por causa dessa proatividade dela, por causa desse comportamento dela, Marta recebe assim uma declaração de Jesus que assim, na Bíblia, não tinha tido uma declaração tão linda quanto essa aqui, que Jesus fala assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. É uma daquelas 7 declarações que a gente fala, que Jesus fala que eu sou, né? E Marta recebe isso dele: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É a primeira vez que Jesus faz dessa declaração dessa forma assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então ele fala: quem crê em mim, ainda que morra, vai viver, e todo o que está vivo, crendo em mim, não morrerá eternamente. Jesus fala isso de uma forma linda, né? E assim, ele declara isso para ela e para todos aqueles que esperam nele. Então, assim, o Senhor quer te dizer isso hoje, sabe? Essa declaração é uma das 3 fases, assim, né? O Senhor te diz hoje: se você correr aos meus pés, se você for proativa como Marta, me buscar logo nesse tempo de aflição, nesse tempo de dor que você está sentindo, você vai receber uma declaração como essa, você vai receber revelação, né, da vida do Senhor, daquilo que ele tem para nós, né? E aí eu vejo uma segunda, a Maria, né? A Maria é aquela contemplativa. Eu sou um pouco como Maria, meninas. Eu sou aquela
da análise, aquela que vai sentar ali aos pés, né, e ela precisa de um tempo para processar, né. Enquanto que quando Marta soube que Jesus vinha, ela correu logo. Maria fica sentada em casa. Ela fica sentada em casa porque Maria está processando as suas dores ainda, né. Maria está processando as suas emoções, né. Ela é a contemplativa, ela é aquela que fica ali, esperando, né, o Senhor chamá-la. E às vezes a gente está assim, e a gente se apresenta dessa forma, como Maria aqui, né, sentada, analisando, pensando no como estão as suas emoções, no que ela vai enfrentar, como que vai ser daqui para frente. E ela, lógico que com certeza Maria falava ali com o Senhor também, né? Assim como quando ela chegou perto dele, ela falou: Senhor, se igual a Marta, né? Se isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Né? E Maria está assim, né? Processando essa perda, né? E ela espera receber essa paz do Senhor, né? E ela só se levanta quando ele chama. Ela só tem uma atitude quando ele chama. E aí eu venho aqui com a terceira pessoa, que é justamente Lázaro. Lázaro, não sei se você está como Lázaro. Lázaro aqui já tinha morrido, Lázaro já tinha acabado para ele, não tinha mais esperança, expectativa nenhuma, né. Lázaro estava morto, Lázaro estava apagado, Lázaro estava ali preso na frieza de um túmulo, né, na frieza da terra. Lázaro estava ali envolto em faixas e, assim, ele foi arrancado das garras da morte, né. Eu anotei isso aqui, assim, Lázaro é arrancado. Jesus chega e dá uma ordem: "Lázaro, sai para fora". Ele desperta Lázaro. E eu quero te dizer nessa manhã, não sei qual a fase, se a sua fase é a de proatividade, a de contemplação, ou se a sua fase agora é de obediência, sabe? Lázaro ouve a voz do Senhor. Lázaro reconhece a voz do Senhor, ainda que morto, como o Senhor falou aqui, ainda que esteja morto, vai viver. E eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei qual é a fase da sua vida, qual é a situação que você está vendo como acabada, como finda, como uma situação sem solução para você na sua vida. Mas assim, o Senhor vem te dizer nessa manhã: eu tenho o poder de te chamar, ouve a minha voz, desperta a ouvir a minha voz. Quando eu chegar, quando eu me manifestar a você, quando eu te chamar pelo nome, assim como ele fez com Lázaro, sai para fora, porque é essa ordem que o Senhor deu. O Senhor deu uma ordem para Lázaro: sai para fora, desperta. E assim, a ordem do Senhor é que essas garras da morte, do inferno, sabe, daquilo que é depressivo, daquilo que é podridão, daquilo que é tristeza, daquilo que é algo que abarra, que agarra, né, que impede você de se movimentar. Quando Lázaro ouve isso, quando a morte ouve a voz do Senhor, ela teve que obedecer, ela teve que soltar Lázaro. As ataduras ali tiveram que ser tiradas da vida de Lázaro, toda a atadura dos olhos, aquilo que prendia as mãos e os pés, tiveram que obedecer à ordem do Senhor, porque é o Senhor Jesus, é o Senhor, o Deus poderoso de toda a terra, o Deus da vida. Eu gosto desse texto, é um texto lá em Romanos que fala assim, que ele é o Deus de vida indissolúvel, de vida que não se dissolve, que não acaba, que não enferruja, que não se corrói, que não se corrompe. É esse Deus, e é esse Deus que está te chamando, sabe? Então, eu não sei se a fase da sua vida é essa. Tem algum projeto, algo na sua vida, algo que você espera, que você tem orado e que você tem dado como morto, como acabado na sua vida. Então, assim, que você ouça, nessa manhã, essa voz do Senhor chamando: vem para fora, sabe? Quando o Senhor chamar, quando você ouvir essa voz poderosa de Deus, que você se levante desse lugar de, né, de prostração, desse lugar, aí talvez até um lugar de segurança. Lá já dormia, já estava ali, talvez como os judeus creem no seio de Abraão, mas assim, existe ainda uma vida aqui fora, existe ainda um propósito para você viver aqui fora, que é além desse túmulo. Perdão, meninas, é difícil para mim, mas assim, é além do túmulo, sabe? Além da vida que a gente está acostumado a ver aqui, né? Além daquela situação que já se apresentava ali,
4 dias, já cheirando mal, né? Algo enterrado, né, algo assim que sem esperança nenhuma, né, mas assim, o Senhor vem dizer para nós nessa manhã que ainda há esperança nele. Quando ele fala, quando ele chama, quando ele diz: "Tirem a pedra", então, assim, precisa haver essa obediência, porque seja o céu, seja a terra, seja que situação que for, vai ter que te desamarrar, vai ter que te soltar, te desprender para você viver esse propósito do Senhor. Então, assim, são 3 fases que eu queria deixar aqui para a gente pensar, né. Não sei se você está numa fase como Lázaro, né, talvez você está na fase contemplativa, você está ali esperando como Maria, esperando o Senhor chamar, mas talvez assim como Marta também, você está numa fase de correr aos pés do Senhor. Não sei nesse dia o que o Senhor tem te chamado, de que maneira, né, ele tem se apresentado para você, mas o que eu quero te dizer é que o Senhor vive, o teu Redentor vive, e ele é esse Deus poderoso para te alcançar onde você está. Não importa se ele estava numa cidade longe, não importa se as condições ali para chamá-lo, né, para que a comunicação chegue até ele, se tenha sido difícil, se tenha sido muito longe, é muito distante, o Senhor ouve. Aqui o texto vai dizer que Jesus, quando ele se aproxima lá e que ele vê aquela multidão chorando, o Senhor chora, a alma dele se comove, o Senhor se estremece por você. A Bíblia diz que Jesus vive hoje para interceder por nós, né? Há um texto, né, que fala isso, Jesus vive para interceder, ele se comove, ele se compadece, ele vê a nossa condição humana, e assim como ele viu a de Marta, de Maria e a de Lázaro, cada um na sua situação, o Senhor chora por nós, o Senhor intercede, ele ora, ele intercede junto ao Pai, né? As tuas orações chegam diante da presença do Senhor, e ele vê, ele contempla e ele acode. O Senhor não nos deixa sem resposta, ele não nos deixa sozinhos. Aqui a maravilha de tudo isso, lógico que Lázaro recebeu essa, né, Lázaro ressuscitou. Isso foi assim algo extraordinário, tremendo, né, um feito poderoso do Senhor que vem comprovar a divindade dele, o poder desse Deus, mas também vem comprovar essa identificação que o Senhor tem conosco, sabe? De Maria de uma maneira, de Marta de uma maneira, o choro, Jesus chora, se compadecendo de toda aquela multidão que está ali ao redor, e Jesus se move, e ele age, ele age porque ele vai lá no túmulo. Tudo isso aqui foi causado por causa da morte de Lázaro, né? A multidão reunida ali ao redor, o testemunho que Jesus queria dar aos discípulos, tudo foi causado por causa da morte de Lázaro. Mas assim, o Senhor, com uma situação na vida de alguém, o Senhor se move ao redor, e ele assim, ele tem provisão, ele tem consolo, ele tem palavra, ele tem revelação para cada um na sua fase de vida. E o Senhor faz isso de forma maravilhosa, porque ele é o nosso Deus, ele é o Deus que nos ama. E assim, trazer para a gente, assim, nessa manhã, sabe, que o Senhor nos ama. Aqui, tudo que ele fez aqui foi baseado no amor dele por nós, porque lá no início do texto fala assim que era aquele, quando chegou a notícia de que Lázaro havia morrido, chegou a notícia de que Lázaro, aquele a quem Jesus amava. Aqui o texto não fala assim, Lázaro, que amava Jesus, Marta e Maria que amavam a Jesus. Não, fala assim, Lázaro, a quem Jesus amava. Então, assim, todo esse poder manifesto de Deus aqui, de mover céus e terra, né, de tirar Lázaro das garras da morte, foi por causa do amor dele por eles. Né? Fala, ele amava eles e por isso ele fez isso. E eu quero te dizer nessa manhã que toda obra, toda manifestação da glória do Senhor na nossa vida é por causa do amor dele. O nosso amor não tem como se comparar. A gente ama o Senhor e a gente entrega tudo o que a gente tem a Ele. Mas, assim, os feitos dele, a glória dele é revelada a nós por causa do amor dele por nós. Ele nos amou primeiro. Se for só ele agir só por uma resposta do nosso amor, o nosso amor é limitado, é falho ainda, né? Mas, assim, por causa do amor dele, é que o poder dele se aperfeiçoa nesse amor fraco nosso, né? O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, naquilo que a gente não tem, né? Naquilo que a gente está ofertando aqui ao Senhor. O poder dele é muito superior e se aperfeiçoa. Então, o amor dele vem sobre nós dessa forma.
Então, assim, toda manifestação do Senhor para você nesse dia, seja na sua contemplação, seja na sua atividade em buscar a Ele, né, em correr atrás dele, seja se você estiver numa situação de se sentindo presa, né, por garras firmes, por situações difíceis que estão te prendendo na morte, sabe? O Senhor é poderoso para ressuscitar e para trazer vida, vida e vida em abundância sobre a tua casa. Aqui o Senhor trouxe essa vida em abundância sobre essa casa em Betânia, essa família que morava aqui, recebeu essa graça maravilhosa de Deus, e toda a cidade se alvoroçou, toda a cidade ficou conhecendo esse poder de Deus. Aquilo que o Senhor fizer na tua vida vai reverberar para todos os que estão ao teu redor, toda a sua família, todos os seus vizinhos, todos que te conhecem vão conhecer esse poder de ressurreição, esse poder maravilhoso do Senhor, esse amor de Deus. Amém, meninas? Eu queria trazer isso para nós hoje, assim que você estivesse pensando em que fase você está. Não sei se há algo na sua vida que precisa se desprender de garras, né? Se tem forças aí fortes, né? Te segurando numa situação de inércia, o Senhor é poderoso para te chamar, te dizer: vem para fora, vem para fora, vem para a luz, vem para o meu propósito, vem para aquilo que eu tenho te chamado, obedece a minha voz. Quando ouvir a voz do Senhor, obedece, seja pronto a sair, ainda que tenham ataduras, sabe? O Senhor vai dizer, vai dar ordem: tirem a pedra, desamarrem, porque sou eu que estou colocando em liberdade. Amém, meninas? Que o Senhor faça isso nas nossas vidas e que a gente, assim como Marta e Maria, a gente também esteja pronto para confessar, né, para declarar aqui essa nossa fé no Senhor e esperar dele o consolo e a força que ele tem para nos dar, porque o Senhor é esse Deus poderoso. Amém, meninas? Nós vamos orar nessa manhã. Eu queria que a gente orasse ainda. Ontem a gente falou sobre a mulher de Provérbios, né? E a gente falou assim que cada dia dessa semana a gente vai orar por um aspecto. Eu queria assim que hoje a gente orasse por sabedoria, sabe? Por sabedoria nas nossas palavras, sabedoria nas nossas atitudes. Que a gente estivesse orando sobre isso também. E a gente orar também ainda pela Natália, orar pela Keren, por essa família que perdeu aí. Engraçado que a Keren veio falar do luto hoje, né, Keren? A gente falou sobre a morte aqui, sobre Lázaro, mas assim, há um poder de Deus, né, de levantar as nossas vidas. E ainda que esse seu amigo tenha falecido, né, há o poder de Deus para ressuscitá-lo naquele último dia. Né? O Senhor é esse Deus. Ele nos promete isso aqui na sua palavra. O Senhor faça isso conosco. Amém, meninas? Amém. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, Deus, nós nos expondo a Tua palavra, Senhor. Cada vez que a gente se expõe à Tua palavra, Senhor, ela arranca de nós, Senhor, algo. A Tua palavra extrai de nós, Senhor, aquilo que é nosso, Senhor, e troca pelas coisas que são Tuas, pelas coisas, pelos valores espirituais, Senhor, e nós queremos entender isso de forma profunda no nosso coração. Senhor, e nessa manhã aqui, como nós lemos sobre essa família, Marta, Maria e Lázaro, Senhor, Deus, esse poder do Senhor Deus, que se revelou, Senhor, a essa família, ressuscitando Lázaro, tirando Lázaro das garras da morte, Senhor, que coisa poderosa, Senhor, e nós cremos que a nossa vida, nós também somos tirados, Senhor, desse lugar, Senhor, Deus, de morte espiritual, Senhor, em que nós nos encontrávamos, Senhor. Como o Senhor nos libertou, o Senhor tirou as amarras, quebrou os grilhões que nos prendiam, Senhor, Deus, deu força sobre nós, mas o Senhor já tem nos chamado para fora, Senhor, e hoje nós podemos ver a luz, Senhor, e voltar a viver, voltar a enxergar, Senhor, voltar a nos movimentar, a falar, Senhor, a ouvir, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, e nós te louvamos, porque assim como o Senhor fez com Maria, o Senhor consolou o seu coração, Senhor, assim como o Senhor fez com Marta, o Senhor revelou a ela, ó Deus, o teu propósito, Senhor, assim o Senhor faz conosco. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus, que o Senhor nos fale nesse dia, Senhor, nos leve, ó Senhor, às fases da nossa vida em que nós estamos vivendo e que nós possamos experimentar da vida do Senhor, Deus. Senhor, e oramos nessa manhã, Senhor, por sabedoria naquilo que nós falarmos. Nós
mulheres, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós clamamos a Ti, Senhor, como essa mulher de Provérbios, Senhor, que nós falamos ontem. Nós queremos ter sabedoria na fala, ter uma fala inteligente, uma fala, Senhor, que traga paz, que traga consenso, uma fala pacificadora, Senhor, uma fala de harmonia, uma fala de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor. Nós queremos uma mulher que traz, Senhor, ó Deus, a mensagem dos céus para dentro da nossa casa, aquela mulher que traga a mensagem dos céus para os nossos relacionamentos, Senhor, ó Deus, sempre com sabedoria, Senhor, com inteligência, com discernimento, Senhor, que o nosso proceder esteja de acordo com aquilo que a gente falar. Nós oramos isso por cada uma mulher aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela vida da Natália, Senhor, que o Senhor complete essa cura na sua vida. Ela colocou aqui para nós, Senhor, sobre essa enfermidade, Senhor, talvez essa, ó Deus, essa infecção urinária. Tu és esse Deus, Senhor, que dissipa essa infecção, que tira toda a inflamação do nosso organismo. Tu és o Deus que pode dar cura à tua filha, fazer com que, ó Deus, todo o organismo dela reaja aos medicamentos. Senhor, que toda febre cesse, que ela volte a ter vigor, vitalidade no seu organismo de novo. Senhor, oramos pela tua filha, Senhor, em nome de Jesus, e oramos pela vida da Keren. Senhor, Deus, coloca as tuas emoções no lugar. Senhor, coloca em ordem, ó Deus, as emoções da vida da Keren. Senhor, que o Senhor possa apaziguar o seu coração, que o Senhor traga consolo, Senhor, traga entendimento, Senhor, em nome de Jesus, e que essa família que está enlutada receba consolo e força do Senhor, ajuda do Senhor, Deus, para continuar a sua vida. Abençoe, Senhor, essa família que se relaciona com a Keren. Deus, dá sabedoria, instrução a Keren, e quando ela falar, Senhor, com seus amigos também, que haja consolo na sua voz, haja paz na sua voz para ajudar essa família, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse devocional. Obrigada por nossa reunião aqui. Muito obrigada, Senhor, pela amizade, Senhor, pela comunhão que nós temos aqui, Senhor. Que cada família receba, Senhor, uma porção do Senhor nesse dia e seja abençoada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, amém, Amém. amém. Glória a Deus Deus. abençoe vocês. Amém. Meninas, hoje tem culto de oração. Quem que deseja, quem quiser, vocês serão muito bem-vindas. É um culto onde a gente tem aprendido, onde a gente tem visto o mover do Senhor. Quem tiver com seu coração desejoso, aparece lá, viu? 19h30, em nome de Jesus. Amém. Vamos crescer, varoas. Deus abençoe vocês. Um beijo, meninas. Amém. Beijo. Abençoado. Obrigada. Tchau. Tchau.